Oi pessoal, bem-vindo de novo ao meu canal. Eu sou a Gabi e eu resolvi trazer mais um vídeo voiceover para vocês, mas hoje eu vou falar sobre os 3 reinos da Coreia. Eu indico, antes de tu assistir esse vídeo aqui, que assista pelo menos o outro que eu fiz sobre o povoamento da península. Vai estar aqui nos recomendados. Tu pode ver e voltar aqui depois para entender alguns outros conceitos que já foram citados naquele vídeo que eu vou repetir aqui. No fim desse vídeo, se tu gostar, pode dar like, se inscrever, ativar as notificações para ver mais vídeos como esse. A pergunta que começa o vídeo de hoje é: quando começa a história coreana? Embora eu tenha começado falando sobre o povoamento da península pelo Goguryeo, as primeiras políticas que eram diretamente ancestrais ao Estado coreano moderno aparecem durante o período dos 3 reinos. Nessa época, aquela confusão de povos e de políticas que até então eram características da península foi substituída por 3 grandes estados: Goguryeo, Baekje e Silla. Esses estados não tinham fronteiras bem definidas, mas Goguryeo ficava ali no sul da Manchúria, onde hoje é a atual Coreia do Norte, o RPDC, enquanto Baekje ficava no sudoeste e Silla no sudeste. As origens desses reinos são muito obscuras. As datas tradicionais publicadas ali nos livros didáticos oficiais da Coreia para a fundação, que é com base ali no Samguk-sagi, é 57 antes da Era Comum para Silla, 37 antes da Era Comum para Goguryeo e 18 antes da Era Comum para Baekje. Todas essas datas têm base em mitos, só Goguryeo consegue ser traçado até um período próximo ali à sua fundação lendária. Esse termo também de 3 reinos é um pouco ilusório, porque havia um número de estados menores espalhados ao sudeste que são conhecidos como Gaya e ao norte como Puyo. Gaya foi engolida por Silla como consequência de falhar em se consolidar ali como uma unidade política centralizada em 562, enquanto os Puyo desapareceram mais cedinho, lá por 494. Então, por cerca de um século, só existiram 3 estados em toda a península. Resumidamente, em 660, Silla e seus aliados chineses conquistaram Baekje e 8 anos depois também destruíram Goguryeo. Silla então expulsou os chineses do sul de Goguryeo em 666 e emergiu como uma única potência peninsular. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 reinos de uma forma mais particular, começando por Goguryeo. Goguryeo era o estado mais velho e também conhecido por Goryeo. Por isso, em inglês, o país é chamado de Korea e em português de Coreia. O povo desse estado era provavelmente uma ramificação dos Buyo. Recapitulando, esse reino primitivo era mais uma federação tribal do que um estado centralizado. Eles eram clientes da China através da comodaria de Hyongdo-gun até cerca de 106, quando empurraram essa comodaria para o noroeste. Era também uma potência militar bem boa que conduzia ataques frequentes contra os seus vizinhos, e no século III a China se dividiu em 3 dinastias, rivais, e ali Goguryeo teve sua capital destruída pelo estado de Wei em 245. Desde então, Goguryeo desapareceu dos registros históricos, mas ressurgiu depois como um estado bem forte durante o reinado de Michon. Essa ascensão coincide com o declínio do poder chinês ali na região, e os dois estão, sem sombra de dúvidas, relacionados. Baekje foi fundada em 18 antes da Era Comum, de acordo com as tradições, por Onjo e Piryo, os 2 filhos de Chumon, o primeiro rei de Goguryeo. Eles receberam algumas terras do senhor de Mahan, então Onjo, o primogênito, se tornou o primeiro rei desse novo estado, e seus descendentes governaram até 660, quando o último rei, Uja, foi derrotado por seus rivais de Silla. Essa lenda registra a fundação de Baekje muito cedo, e ao contrário de Goguryeo, Baekje aparece repentinamente nos registros históricos com o reinado de Gunchogo, que governou um estado que inaugurou relações diplomáticas com o estado chinês de Jin em 372. Sua primeira capital foi Hansong até 474. Os habitantes de Baekje eram provavelmente etnicamente e linguisticamente Han, e por consequência mais relacionados aos povos ali de Silla e Gaya do que Goguryeo e Buyo. Mas é difícil traçar uma diferença étnica e tribal entre essas pessoas dessa época, inclusive com as pessoas do Japão também. A ascensão de Baekje também está relacionada com a perda do poder chinês da época, pois nas décadas de 290, ali um pouquinho depois, a consolidação dos estados coreanos progrediu muito rapidamente. Silla foi o último a receber a influência da China porque estava bem mais longe ali do continente. Foi o estado que unificou a maior parte da península e que a língua e costumes dominaram o desenvolvimento histórico da sociedade coreana. O núcleo do estado era Sarokuk, um dos 12 Shinhan-go. Como eu havia citado anteriormente, Silla foi fundada em 57 a.C., ali antes da Era Comum, mas essa data é muito cedo para que de fato tenha ocorrido alguma coisa nessa época. Essa data foi simbolicamente importante para os historiadores de Silla, que estabeleceram essa cronologia ali, porque faz parecer que Silla era mais velha do que Baekje e Goguryeo. Eles chegaram à conclusão dessa data contando 12 calendários de 60 anos para trás, desde o ano em que Baekje foi destruída. Então, historicamente, Goguryeo surgiu primeiro e provavelmente Silla foi o último a surgir.
Shilla, segundo a lenda, foi fundada por Pakyokose, que nasceu de um ovo. Ele também foi o primogênito ali, na verdade foi quem deu a origem a todos os clãs de Pak. Todo sobrenome que vocês verem de Pak foi esse cara que deu origem, tá? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre os sobrenomes. Também tinha ali como parte central Saroguk, que era formada por 6 clãs. Em 69, antes da Era Comum, eles se juntaram para discutir sobre como formar um reino e como escolher um rei. Na floresta, num poço chamado Nazon, em Yangsan, que é um dos clãs, uma luz brilhou do céu e um cavalo branco pôs um ovo. Dentro do ovo tinha um menino, que era o Pakyokose, e o corpo dele brilhava muito. Então os clãs decidiram fazer dele rei, e aos 13 anos ele assumiu o reinado, dando origem então a Shinla. Esse nascimento sobrenatural pode ser uma forma de justificar o status elevado dos futuros governantes de Shinla, já que eles não podiam ser descendentes de homens comuns. E os Pak não eram somente as famílias governantes, tá? Também tinha, que nem eu estava falando sobre sobrenomes, os Sok e os Kim. Também forneciam bastante governantes. O fundador da família Sok também nasceu de um ovo, e no quarto século, quando Silla reemergiu como um estado totalmente histórico, a família que governava era Kim, e ficou governando até o 10º século. Vários coreanos hoje em dia falam que são parte do clã dessa família real, que seria o clã de Gyeongju Kim. O primeiro chefe de estado totalmente documentado de Silla foi Nemur, que governou de 356 até 402. No século IV surgiram vários estados pequenos, coletivamente chamados de Gaya. Apesar da prosperidade e sofisticação que eles possuíam, nunca foram consolidados em um só estado, por isso foram tomados por Silla gradualmente. Gaya tinha uma cultura distinta e exerceu influência sobre seus vizinhos, por exemplo, com o Gaya-gun, que é um dos mais populares instrumentos musicais tradicionais do país, e a cerâmica de Gaya também se tornou base para a área de Silla e também para a cerâmica Sui japonesa. As origens de seus estados são conhecidas pelo Karakuki. A lenda diz que os reis emergiram de ovos de ouro que desceram do céu durante um festival. Então, assim como Silla, a gente tem também, de novo, aqueles fundadores dinásticos emergindo de origens sobrenaturais. O tamanho das tumbas e a considerável riqueza que a família real tinha indicavam uma sociedade altamente desenvolvida, onde os reis não eram apenas chefes locais, mas governantes de status elevados, com considerável poder para comandar o trabalho ali e os recursos dos estados. Apesar da sua prosperidade, os estados eram pequenos demais para permanecerem entidades políticas viáveis e foram então vítimas da expansão de Silla, que absorveu parte ali de Gaia em 532 e a outra parte em 562. O século IV foi um período de profundas mudanças repentinas na Eurásia. Na Europa, o Império Romano, enfraquecido por declínio demográfico e econômico, e também dividido em dois, adotou uma nova religião, o cristianismo. No século seguinte, ele viu sua metade ocidental desmoronar e cair no semi-barbarismo. Já outro grande império, que seriam os chineses, também entraram em declínio econômico e militar e viram metade do seu império, a metade norte, desmoronar sob a pressão dos nômades invasores. E também aceitaram outra religião, o budismo. O colapso da autoridade imperial chinesa ao norte deu aos povos um espaço para respirar e também houve o surgimento de estados nativos centralizados em grande escala. Todo esse processo foi auxiliado pela diáspora de chineses que se refugiavam ali no reino coreano que estava recém-emergindo. Os governantes coreanos buscaram as habilidades dos chineses como meio de fortalecer os seus próprios estados, como a adoção do budismo também. E no 5º século, Goguryeo realocou a capital para dentro da península. O rei Kwange-to teve uma série de vitórias contadas pelas inscrições de Kwange-to, e seu filho Changso, que fez essa mudança para a capital ali para Pyongyang. Eles continuaram a tentar uma expansão para cima de Baekje, até que Baekje foi obrigada a mudar de capital de Hansong para onde hoje é Gwangju. Essa expansão de Goguryeo ameaçou a sobrevivência dos estados ali do sul, levando Baekje e Silla a fazerem uma aliança em 433. Esses 120 anos que se seguiram foram cheios de dramas entre Baekje e Silla tentando lutar contra Goguryeo, e Baekje também sofreu vários ataques, mesmo ali com aquela aliança que eles tinham com Silla, sofreram bastante. Mas pelo século VI foi Silla que começou então a ter a ofensiva, e esse período no meio do século VI até o ano de 676, que foi quando Silla emergiu como mestre da Península Coreana. E essa foi a primeira parte dos 3 reinos. Caso tenha gostado, por favor, comenta, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Enfim, espero que tenham gostado, espero que vocês estejam esperando mais vídeos e a gente se vê no próximo também. Tchau!